Oi, pessoal. Então agora a gente vai iniciar essa sequência final de vídeos sobre o tema antropometria, tá? Então, a última a última tema que a gente trabalhou foi essa ideia de que no projeto antropométrico, geralmente a gente tem que definir um percentual da população que vai ser atendida, tá? Então, agora nós vamos passar para um outro tópico, que é o seguinte: qual é a lógica de projeto quando a antropometria entra em jogo? Quer dizer, quais são as lógicas, quer dizer, quais são os métodos, as abordagens. Então, o primeiro método ou uma lógica é quando você vai projetar algo, um dispositivo ou mobília ou qualquer coisa que vai sofrer, por exemplo, que vai disponibilizar para o usuário alguma forma de regulagem. Ou seja, nós, por exemplo, vamos buscar acomodar o maior número possível de pessoas através de algumas regulagens do equipamento. Então, nós vamos fazer um projeto baseado numa faixa de valores. E o exemplo mais claro, por exemplo, é o do assento de um assento de uma cadeira, por exemplo, de escritório comum, né? É, uh, Nessa lógica, pessoal, de ajuste, eu diria que na grande maioria das vezes, quando há regulagem, quando há ajuste possível para o usuário, você não vai conseguir atender toda a gama da população potencial usuária, porque aqueles indivíduos extremos, né, que estão nas duas pontas, nas caudas da curva de Gauss, para aquela variável antropométrica importante, né, os muito pequenos e os muito grandes. Talvez o ajuste fique tanto o ajuste para aquele dispositivo que sejam, talvez não seja viável nem técnica nem economicamente, pode ser. Então nós vamos ter que fazer aquele corte nos dois lados da curva de Gauss. Nós vamos ter que desacomodar aqueles muito pequenos ou aqueles muito grandes para aquela variável antropométrica. Tá? Então, por exemplo, aqui no exemplo que eu estou dando no texto, quando a gente, por exemplo, se a gente vai acomodar do percentil 5 ao 95, isso significa que nós vamos acomodar só 90% da população usuária. Os 5% menores e depois de 95, os 5% maiores não vão se adequar. Se a gente conseguir, por exemplo, a gente vai acomodar 95% dessa população potencial usuária, ou seja, só não vamos atender aos 2,5% menores e aos 2,5% maiores. Bom, pessoal, então essa é a lógica. E nós vamos ver essa lógica, vamos dizer assim, em ação na definição do curso de ajuste de um assento típico de escritório. Uma cadeira, que nem essa minha, que tem ajuste de altura, tá? Muito bom. Bom, como eu digo também, pessoal, no texto, esse pequeno percentual que não pôde ser acomodado, ele pode ser acomodado de outras formas. Por exemplo, para aquelas pessoas que estão naqueles primeiros percentis, para aquela dimensão corporal, para um assento, por exemplo, de escritório, você provê apoios para os pés. Isso é comum, né? Isso é usado. Bom, que outra lógica projetual a gente tem? A gente falou da lógica de você projetar para uma faixa de valores
só não acomodando os extremos, tá? Uma outra lógica, pessoal, muito comum é quando a gente vai basear o nosso projeto já em indivíduos extremos, sejam eles os menores ou os maiores, tá? De novo, eventualmente a gente não vai poder acomodar todos, mas vocês percebem que uma outra lógica. Eu já havia comentado com vocês, por exemplo, a definição da altura de um batente de porta. Quer dizer, aí, como a ideia é prover espaço livre para a pessoa transitar, é claro que eu vou me basear no indivíduo extremo da ponta direita da curva de Gauss, mais alto. Em outras situações, por exemplo, quando implica em você alcançar alguma coisa, o normal é a gente se basear no menor indivíduo, porque o maior ele já está naturalmente acomodado, por exemplo, no projeto que exige você acessar algum comando. Então essa é a lógica, né? Que a gente já havia comentado nos vídeos anteriores, né? Nós também vamos ver alguns exemplos disso, tá? Então, são aqueles dois problemas básicos. Para você promover trânsito, espaço livre, você vai se basear no maior usuário. E para você planejar alcance fácil, manipulação, você vai se basear no menor usuário. É uma regra geral, tá? Por exemplo, deixa eu voltar aqui um pouco, pessoal. Esse posto de trabalho aqui, esse posto de trabalho típico de escritório, para você definir, se fosse uma cabine, de digitação, né? Então, evidentemente, aqui essa dimensão A, que vai definir a altura do teto desse espaço de trabalho, você vai se basear no maior indivíduo, usuário, e ainda vai dar uma folga. Se ela pega lá o percentil 99 em estatura, ainda dá uma folga. Né? Agora, por exemplo, para você definir coisas, comandos, controles aqui que vão ser acessados nesse envoltório aqui, então a gente está falando agora em antropometria, medidas dinâmicas, né? Um envoltório, um movimento de alcance aqui. Aí, o lógico é você se basear no menor usuário, porque o maior usuário já vai estar, vamos dizer, acolhido por esse projeto. E uma série de outras coisas, tá, pessoal? Né? Bom, finalmente, pessoal, agora a gente vai no tipo de projeto que você se baseia, aí sim, em valores médios. Como eu falei para vocês, são circunstâncias muito particulares, e o exemplo que eu estou dando aqui é um banco de praça. Esse é um equipamento público, pessoal, que não é para ser usado por muito tempo, eventual. Então, é razoável você pensar, por exemplo, na altura, definir a altura, no comprimento, você se basear em algo. No comprimento, eu diria que não. Para você acomodar alguém sentado, você sempre vai pensar no comprimento, que você deve acomodar aquelas pessoas menores, dessa dimensão nádega poplítea, né? Nádega poplítea, poplítea embaixo do joelho, porque o que a gente sempre quer evitar em situações de pessoas sentadas é que o assento, por exemplo, pince aqui embaixo do joelho, que para evitar aquela coisa desconfortável de dar formigamento, quando você represa a circulação, né? Mas, por exemplo, na altura poplítea aqui, você poderia pensar em algo próximo do médio. Não há regulagem, é um uso eventual. Então, é uma situação
particular que sim, aí você pode pensar em valores medianos, né? Bom, eu deixo o texto para vocês darem uma lida, né? E sempre lembrando que o PDF que eu já distribuí a semana passada, que é todo o conteúdo de antropometria que eu preparei, ele tem muito mais informação. Inclusive, quando a gente faz os nossos encontros, né? É a hora da gente debater, tirar dúvidas. Tá bom? Então, por exemplo, pessoal, olha esse esquema aqui, né? Em superfícies de trabalho, que você tem várias tarefas e você tem que, por exemplo, alcançar coisas que são ou muito usadas ou menos usadas. Então, em qualquer bom manual de antropometria vai ter esse tipo de recomendação. Tá, pessoal? Então, por exemplo, aqui são chamados envoltórios de alcance, tá? Então, esse primeiro envoltório aqui é o próximo. Aqui você deixaria as tarefas mais usuais, né? Esse envoltório aqui é um envoltório. Esse aqui é o chamado de. Na borda aqui é o envoltório de alcance máximo, tá? E onde você coloca tarefas não tão frequentes, aqui em alcance ótimo e a área ótima de trabalho. Então, esse tipo de recomendação varia um pouco, mas a gente vai sempre encontrar nos livros de antropometria. Então, quais são as dimensões críticas aqui? O tamanho do antebraço, dinâmica, braço e antebraço no alcance, tá certo? E aqui, claramente, é um caso, que tipo de projeto é? Projeto para valores máximos ou mínimos, projeto para valores extremos. Então, aqui é um típico exemplo de projeto que você vai privilegiar o pequeno, em termos de alcance, porque o grande vai estar naturalmente contemplado, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, uma outra coisa que vocês vão encontrar direto em manuais de antropometria são os chamados ângulos de conforto. Então, aí de novo, há uma íntima correlação entre as disciplinas de antropometria e biomecânica, né? Por que ângulo de conforto? Porque aquele segmento articular, por exemplo, a articulação aqui do pescoço no plano sagital, que é esse plano aqui, que divide o nosso corpo em metade direita e metade esquerda. Plano sagital. Então, quando você está assistindo uma aula, você está muito perto, você está assistindo um filme, né? Às vezes você tem que adotar posições nessa rotação da cabeça no plano sagital, que ficam longe de uma situação de conforto. E qual é o que é a situação de conforto? É aquela situação onde a musculatura de sustentação não está sendo superutilizada, ela está mais ou menos em repouso. Então, existem, olha, uma série de recomendações aqui, ó, tronco e pernas, né? Situações de conforto. Né? Então, isso é uma coisa para que, quando a gente precisa dessa informação, a gente vai lá e consulta. Mas aí é importante entender o casamento da antropometria com a biomecânica. Elas sempre andam juntas, né? Então, por exemplo, pessoal, até a gente vocês já fizeram um exercício mais ou menos, que é a ideia de você projetar plataformas bancadas para trabalho em pé. Então, existe uma recomendação que vai relacionar uma altura satisfatória dessa bancada com a natureza da tarefa. Então, claramente que a dimensão antropométrica mais importante aí é a altura do cotovelo em pé. Agora, em função da natureza da tarefa, você abaixa, você coloca mais alta ou mais baixa essa bancada para facilitar o trabalho. Então, essa é uma recomendação estão vendo aqui, do INT, que eu já comentei com vocês, né?
o Instituto Nacional de Tecnologia. Então, a ideia deles, e é mais ou menos o que a gente encontra na literatura. Quando você vai fazer um trabalho de precisão numa bancada, tipo montagem eletrônica, fábrica de celular, aquela coisa de ajuste fino, né? de pega de precisão, a ideia é que fique algo com um pouquinho abaixo da linha do cotovelo, quando ele está fletido em ângulo reto. Um trabalho leve, entre 5 e 10 centímetros, e um trabalho pesado, que nem usar ferramenta, ou mesmo empacotar coisas grandes, sei lá, a recomendação é 8 a 20. Tá? Então, vocês vão encontrar, a gente vai encontrar esse tipo de recomendação, de novo, casamento entre antropometria e biomecânica, para evitar que você fique com membros, por exemplo, no caso, membros superiores, ou quando a bancada está muito alta para você, você tem que trabalhar com uma flexão do braço e antebraço que quase passa a linha do ombro, é uma situação muito ruim, muito comum em algumas indústrias, né? Frigorífico, por exemplo, a pessoa fica aquele trabalho repetitivo de ficar limpando, miúdo, né? Ou que a bancada fique muito baixa e aí aquela pessoa de uma estatura mais elevada, ela vai ser obrigada a trabalhar com flexão do tronco, quando isso perdura também não é interessante, né, pessoal? Então, isso é um problema clássico, né? Definir a altura de bancada, tá? Então, esse é um exemplo, então vamos falar um pouquinho mais de bancada, né? Esse é um exemplo que está no manual do INT, que vem, lembra que eu comentei com vocês aquele, que vem uma planilha, vem os manequins em escala 1:5, para auxiliar no projeto. Então, eles dão esse exemplo desse problema, que é muito curioso fazer. Como eu já passei um semelhante, eu não passei isso para vocês, mas se vocês quiserem tentar fazer, é um belo exercício. Aqui a ideia é o seguinte, é um posto de trabalho, que é um posto de empacotamento, pacotes grandes, né? Que vai ser utilizado indistintamente por homens e mulheres, certo? Então, o problema fornece aqui, e já fornece, primeiro, já define um corte. Nós vamos acomodar do percentil 5 do menor usuário. Quem que é o menor usuário? É o usuário feminino, é a mulher, ao percentil 95 masculino. Então, nós vamos aí desacomodar, né? Nós vamos desacomodar 10% da população, né? As menores usuárias femininas e os maiores usuários masculinos, tá? Então aqui estão os valores: 91,5, percentil 5 feminino, e 112, altura do cotovelo em pé, masculino. Bom, pela natureza da tarefa, na recomendação anterior, né, pessoal, olha lá, isso aqui seria um trabalho pesado, vamos dizer assim, né? Então a recomendação é que fique entre 8 e 20 centímetros abaixo da linha do cotovelo em pé. Tá? Como resolver isso? De forma empírica, por exemplo. A forma indutiva, heurística de resolver esse problema é você, por exemplo, definir, começar a pensar nos dois extremos. Então, por exemplo, para o percentil 5 feminino, o que a gente quer evitar? Que ela tenha que trabalhar com braço e antebraço elevado, que é desconfortável. Para isso, a plataforma, para
para, vamos dizer assim, para cumprir essa recomendação aqui de 8 centímetros abaixo da linha de cotovelo, para ela, essa plataforma teria que ficar em 91,5 menos 8, certo? 91,5 menos 8. Agora, para o percentual 95 masculino, se essa plataforma ficar em 91 menos 8, como a altura do cotovelo dele está em 112, já não seria interessante, porque exigiria uma flexão do tronco para ele trabalhar na sua jornada. Então nós vamos ter que achar uma solução de compromisso que biomecanicamente permita que esses potenciais usuários, gente, trabalhem nessa situação, pelo menos nessa situação que está sendo mostrada pelos manequins antropométricos. Então, quando você tem um manequim antropométrico, que nem vem nesse ErgoKit, é fácil você chegar a esse valor aqui, olha, de 90, porque com 90% essa bancada, 90 centímetros de altura, essa é exatamente a posição possível de trabalho. Não que eles vão trabalhar que nem uns robôs, a gente sabe que não é assim, mas é uma situação viável de trabalho para o percentil 95 masculino. Vocês veem que ele vai trabalhar não em ângulo reto, braço e antebraço, isso não é um problema. E também o percentil 5 feminino, a menor usuária, também ela vai fechar um pouco o ângulo aqui também, braço e antebraço, que também não é um grande problema. Essa é a única solução possível? Não, mas é uma que você pode chegar testando. Tá bom, pessoal? Então, aqui é uma coisa, é um uso interessante desses manequins antropométricos em escala, que você coloca tudo em escala e você pode brincar com eles, por exemplo, numa prancheta e ir testando os valores que vão sendo encontrados até chegar numa solução de compromisso. Tá bom?